vidas, os nossos projetos, voltando só um pouquinho, não se estendendo muito, não dão certo. Na opinião de vocês, o que falta? O que acontece que muitas vezes nós mesmos somos os sabotadores dos nossos próprios projetos, nossos próprios sonhos? O que falta na opinião de vocês? Obediência. Perfeito. E por que nós somos desobedientes? Somos o quê? Orgulhosos, rebeldes. Então, falta obediência. Falta também um pouquinho mais do que sabedoria. Aí quando eu adquiro sabedoria, eu mostro que eu sou o quê? Maduro ou madura. E é disso que eu quero falar com vocês, né? O Espírito Santo, aí eu já ri muito, porque eu confesso a vocês, até dei esse testemunho para o próprio pastor Otávio, né? Que eu me divirto muito. Se eu não dou risada das coisas que quando eu estou preparando, eu revejo, eu oro, falo 2, 3 vezes de novo. Porque primeiro tem que falar comigo. Não é soberbo que eu vou dizer, porque como é que eu vou dizer algo para vocês se não serve para mim primeiramente? Então pegue a sua espada. Vamos para o livro de Hebreus. E eu ri muito, porque eu já ouvi do crente Gabriela. Você sabe quem é o crente Gabriela? Tem alguma Gabriela aqui ou não? Tem Gabriela aí ou não? Como é que é, Gabi, o crente Gabriela? Não é assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não muda, né? Aí tem um crente Coca-Cola, que é aquele que é emoção. Pressão no primeiro momento, depois... Aí tem o crente Palmeira, que é aquele crente que vem os problemas, ele dobra, mas nunca está derrotado. Hebreus, capítulo de número 5. Agora eu quero apresentar para vocês um outro tipo de crente. E por isso que eu dei risada. Rapaz, quando eu comecei a analisar, eu falei, rapaz, é que tem crente assim mesmo? É o crente Peter Pan. Quem é criança? Quem já ouviu a fábula, a história do Walt Disney sobre o Peter Pan? Levante sua mão. Se não viu, você não é criança. Isso é impossível você não saber a história do Peter Pan. É impossível. Cara, você não sabe o que é o Peter Pan, cara? Que conversinha. Pois eu vou falar para vocês um pouquinho antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Conta, é uma história, uma fábula. Que é um menino que ele não cresceu. Ele sempre foi criança. E ele não quer crescer, ele quer continuar sendo criança. E é disso que eu quero falar. Do crente que sofre da síndrome do Peter Pan. O crente imaturo. O crente criança. O crente que não cresce e não quer crescer. Todos encontraram os Hebreus 5? Amém. Diz assim a palavra de Deus no versículo 12 em diante. Então Hebreus 5, o verso 12 em diante. Amém? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então assim, olha lá, Peter Pan aqui. O autor de Hebreus, ele estava escrevendo aos Hebreus, o povo muito cheio de minúcias, sabe? Foi o que a pastora Yara falou. Se Deus falou para se calar, se cale. Mas o menino, a menina, o crente mimado, né? O crente que é mimada, é infantil nas suas atitudes, não se contém. Faz as besteiras e aí depois fica com aquela cara de ué, até querendo ter para si a dó ou o reconhecimento por se achar ingênuo ou ingênua por ter pecado de novo. Nós fomos chamados por Deus para darmos frutos. Deus nos resgatou. Deus criou todo um plano salvífico através do teu Filho, Jesus, para
para que nos tirar ali do lodo, daquela situação ruim. E aí não precisamos entrar nos detalhes do que é uma situação ruim para cada um de vocês. Cada um de nós tivemos da parte do nosso Deus um escape. E Ele nos tirou. Mas Ele não te tirou para você se regozijar daquilo que você recebeu da parte de Deus, como prova de amor dele, pela minha e pela sua vida, para você ficar num estado de mornidão. Para você ficar se engordando e não se desenvolver, não crescer. Não dá para ser menino e menina o tempo todo. Não dá para cometer os mesmos erros e sempre achar que o Pai bondoso e zeloso, Deus não é Papai Noel, ho, 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 ho. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Nós lemos aqui, porque devendo já ser mestres. Quem tem menos de 1 mês de conversão aqui, levante a mão. 3 meses. 6 meses. Tá bom. Menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Só um cara. Tem alguém com menos de 1 ano aí embaixo? De conversão. Só temos um casal com menos de 1 ano. Então, já era para nós sermos mestres pelo tempo. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Ou seja, precisa ainda falar para vocês, se Deus mandou você se calar, se cale. Precisa ainda dizer para vocês que orar é necessário. Ainda precisa dizer para vocês que sem jejuar você vai do nada para lugar nenhum. Ainda é necessário falar que sem manusear ou entender a arma que te dá a condição de derrubar qualquer inimigo chamado Bíblia Sagrada, você não obtém sucesso. É os rudimentares, as coisas ainda que não precisava mais serem ditas. Mas aí ele fala, né? E vós haveis feito que tais necessitais ainda de quê? De leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado, ou seja, não conhece, não vive, não pratica e não tem consciência do poder que tem nas mãos, através da palavra de Deus. É menino, é menina, é criança ingênua, quando já não dá mais para ser. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Ou seja, o alimento sólido, a vitória, o sucesso, o êxito, o milagre, a providência é para quem está sendo exercitado, é para quem persevera, é para quem assume posição com Deus, é para quem vai para cima, é para quem é obediente. Não é menino e menina buchuda que não fica se esmerando qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa é um pastor, qualquer coisa. Não, é para quem tem maturidade. Só que chega um tempo que não dá mais para tratar crente maduro e madura como criança. Nós fomos chamados para gerar frutos e crescer. Tem um versículo que fala que vamos crescer no conhecimento e na graça. Aí crescer no conhecimento. Efésios 4, 14 e 15 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados a toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. A própria palavra de Deus diz que nós somos chamados para crescer, evoluir. Não dá mais para você se permitir viver da mesma maneira. Uma vez sendo servo e serva de Deus, você tem que crescer. E aí cresce no conhecimento também, automaticamente. Quem cresce no conhecimento, cresce na graça. Estreita o relacionamento com Deus. Gálatas 5, 22. E aí quando você cresce na graça, você gera o que todo crente maduro tem que ter: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Cresce no conhecimento, cresce paralelamente na graça, manifesta os frutos, obtém resultado, Deus abre as portas, você é abençoado e abençoada, as coisas começam a fluir. Ou seja, nós temos que sair da infância espiritual.
Essa pregação é para que eu e você possamos entender. Não dá mais para ser crente meia boca, criança. Aí vem um espertinho e fala assim: mas pastor, Jesus não ama as criancinhas? 1 Coríntios 13:11 fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E eu não estou falando só para os varões, não. Vocês vão mudar o sexo aqui? Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, discorria como menina, mas agora sou mulher, acabei com as coisas de menina. Tem mulher madura, nega velha, nego velho, querendo ser tratado por Deus como tininim. Não se posiciona. Quando peca, aí não sabe, como sabia até errar. E aí o milagre não acontece. Só que o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser diabo. Eu e você podemos dar uma de coitadinho na presença de Deus. O diabo vem para matar, roubar, destruir. João 10:10. Então nós temos que crescer. Não dá mais. Se você perceber, o mundo está ficando cada vez mais preparado para o que a palavra nos fala, que é a chegada do anticristo. Antes de chegar o anticristo, crente, se você continuar sendo menina, se você continuar sendo menino, o arrebatamento acontece se você na sua meninice fica. Então não dá para ser menino. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Nós temos que ser um pouco mais maduros em tudo que se refere à obra do nosso Pai. Olha só que interessante. Aqui é o Peter Pan, né? Vamos falar um pouquinho então da síndrome do Peter Pan. Vamos ver o que significa esse negócio. Porque o que é interessante do crente... Opa, será que deu o Luizite ali? Ah, tá. Conhecimento. Olha lá. Para que não sejamos meninos inconstantes. Aqui. Como tem pessoas crentes que são inconstantes na presença de Deus. Essa inconstância vem de uma falta de maturidade. Muitas vezes nós queremos algo, mas nós não nos preparamos. A vontade de obter supera a necessidade de se preparar. Crente, para ter algo na vida você tem que se preparar. Você quer ter uma ascensão profissional? Você tem que orar, jejuar e estudar. Para tudo na vida nós temos que dar um pouco além daquilo de um glória a Deus e aleluia. Isso é infantilidade da sua e da minha parte se pensarmos, continuarmos pensando dessa maneira. Foi o que a pastora Yara falou. Deus sabe mesmo que você não jejua. Deus sabe que você é um cara de pau. Deus sabe que você não tem comunhão. Sabe que você é fofoqueiro. Sabe que você é mentiroso. Aí quer mudar. Mas Deus sabe. Aí continua. Nós temos que ter também a graça. Foi o que nós falamos. Só estou voltando só um pouquinho. Olha lá. Mas é fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade. Tem crente que vive assim, ó. Menino e menina. É verdade, irmãos. Aí quando você chega para chamar a atenção, assim, aí vira homem. Aí vira mulher. Mulher rinchosa e homem ridículo. Verdade. Porque não pode falar, e eu estou falando falar a verdade. Chegar e apresentar para a pessoa onde ela está errando, e não porque soberba, que eu sei, não, porque às vezes a própria, às vezes não, Deus mesmo está dizendo para mudar, Deus dá uma orientação, olha, varão, muda, varão, presta atenção. Temos que mudar, temos que mudar. E melhor do que as minhas palavras, eu quero falar de alguém que deu exemplo disso para nós. Jesus. E por mais que alguém possa dizer assim, mas vai falar de Jesus, irmãos, vou falar de quem? Do Barack Obama, do Lula? Da Dilma Rousseff? Do astronauta que pisou na Lua? Vamos falar de quem é modelo para mim e para você prometer êxito. Vamos falar de quem passou pelas mesmas privações que eu e você passamos. Que a palavra de Deus nos fala que ele se fez homem, como eu e como você. Ele também diz que se nós deixarmos de ser meninos, de ser meninas na presença, nós vamos fazer coisas maiores do que ele fez. Então nós temos que falar do mestre. Lucas 2:52, Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens.
Antes de nós falarmos um pouco da síndrome do Peter Pan, presta atenção, como esse versículo fala que o Espírito Santo de Deus capacitou a Jesus a ser o quê? Simpático, bacaninho, legal. Não, Jesus já tinha sabedoria, porque olha que interessante, ele crescia em sabedoria. Irmãos, você não busca o seu desenvolvimento intelectual e espiritual porque você é preguiçoso ou preguiçosa. Porque você poderia ler um versículo por dia. Um versículo. Nós atulhamos as nossas vidas de coisas. Por que Deus deu para pastorear o jejum do Diabo Zap? Porque bem utilizado, o WhatsApp é uma ferramenta muito usual de comunicação universal. Mal utilizado passa a ser o Diabo Zap. Aí parece aquele cara, eu vou orar para Deus queimar teu celular. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Por causa da WhatsApp ela não vai na igreja. Por causa da WhatsApp ela não ora mais. É verdade. Só tá assim, ó. Aí, ó. Mensagem de amor. Jesus te ama. Bom dia. Agora, dobrar o joelho, orar. Brincadeira à parte, não vou nem perguntar. Quem todo dia dobra o joelho e ora pelo menos 10 minutos. Vocês estão entendendo como isso parece brincadeira de criança, mas está levando a gente para o inferno, irmãos? Nós estamos criando uma lacuna entre o Pai, as coisas sérias do Pai e as futilidades do mundo moderno. O cão, ele é astuto. O cão, ele é astuto. Não vou falar o nome, que está gravando e vai para a mídia também. Mas teve uma pessoa do meio social, teve uma pessoa síndrome do Peter Pan. Se você tiver alguma dessas características, você tem que orar mais. Primeira coisa, eu quero falar do mantimento. Olha o que tira e afasta você das heresias e da posição de ser um crente Peter Pan. Mantimento sólido. É para quem? É para quem os mantimentos sólidos? Perfeito. Como é que você se torna perfeito? Olha aqui. Buscando conhecimento. Glória a Deus. Tem os sentidos? Tem os sentidos o quê? Como é que você exercita os sentidos? Vai lendo. Todos esses livros foram oferecidos para vocês fazerem a leitura. Todos. Além da Bíblia, alguns outros que mostram ações de demônios. E teve crente que não conseguiu ler. É muito sério isso. Porcos na sala, debaixo das suas asas, acesso negado. Todos esses livros. Você não tem conhecimento. Você não se desenvolve. Que você não quer. Mas vamos seguir um pouquinho. Esse negócio fica com a pilha. Dá uma... Obrigado, Luiz. Aí, segurei. Olha a cara do crente Peter Pan. Tá achando que tá abafando. Porque a primeira coisa, criança é assim. Tá fazendo coisa errada, aí quando o pai e a mãe mesmo assim dá uma de louco, finge que não vê, elogia, se sente bem. É assim. O pecado é a mesma coisa. Quando nós estamos na posição errada e alguém vem falar alguma coisa para nós, mas se elogia, é meu amigo, é minha amiga. Agora, síndrome do Peter Pan. O que é a síndrome? Conjunto de sinais ou de características que em associação com a condição crítica são passíveis de despertar insegurança e medo. Confiar num crente que tem a síndrome Peter Pan é botar a mão em vespeiro. Fazer negócio com um crente que tem a síndrome Peter Pan é assinar atestado de falência. É muito sério. Então nós temos que ser maduros. Quantos homens e mulheres na caminhada com Cristo eu vejo que se portam como criança. Quer ver? Dá uma ideia aí, Júlio, por favor. Primeira coisa. Deixa que ele vai gradativamente. Olha só uma primeira característica. A síndrome Peter Pan, então, é aquela infância permanente. É o crente maturo
que não cresce. Olha lá, o Peter Pan ali. Primeira coisa, a arma do crente Peter Pan não é a Bíblia, é a espada. Seu conhecimento, dinheiro, moleza. A espada do crente, irmãos, tá aqui a espada do crente, do cristão. Isso aqui é a minha, a sua arma. Aqui você rebate doença, maldição. O crente tem que ter... fizeram uma macumba, deixa eu fazer macumba. E olha que se o pai de santo pediu dinheiro para fazer, é trouxa, vai levar o dinheiro, vai do nada para lugar nenhum. Mas você tem que estar revestido. Está doente? Ora. O manual, a espada do cristão maduro é a Bíblia. A espada do cristão que sofre da síndrome do Peter Pan é o seu conhecimento, é o seu dinheiro, é a sua beleza e muitas vezes até os talentos. Porque quando eu falo, a terra treme. O Peter Pan, para quem não sabe, ele voa, viu? O crente que tem a síndrome do Peter Pan vem voando. Que dia que é consagração? Que horas começa o culto? Nossa, mas falaram de púlpito. Está sempre na lua. Sabe por quê? Entende que está magro. E magro não é a figura fina. Magro é que está light também. Não se vê, não consegue enxergar os próprios erros. Não precisa nem jejuar. Está bem na fita, está magrinho. Está magrinho. Está voando. Alguém já viu um elefante voar? Só o Dumbo. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Estou falando da gordura. Eu estou falando da falta de percepção de como você está num lugar às vezes, mas está com a cabeça, o espírito, a alma fora, divagando. Está sempre por fora. A igreja está entrando num ritmo, você está sempre passando em outro. Aí o pessoal está fazendo uma coisa, você está sempre ligado em outra. Você nunca está conectado no corpo verdadeiramente. Está sempre voando, né? Então, a arma do crente, Peter Pan, né? Tem a síndrome do Peter Pan. Faltou eu colocar aqui uma coisa interessante, né? A boca. Quanto crente, síndrome do Peter Pan, usa a boca? Vem para mostrar a língua. Quando você fala alguma coisa que não gosta, nem ligo. Está sempre voando. Olha outra coisa, quando precisa de um milagre, você pensa que ele ora, ele pede para a fada madrinha. Porque o crente Peter Pan, por ele não orar, ele acredita que ele é merecedor, porque está sempre bem, está sempre ligado na concepção dele, as coisas não acontecem, e toma cuidado que o diabo tem poder. Quantos crentes estão sendo enganados dentro da casa do próprio pai, porque não estão sendo abençoados por Deus? Cria-se uma fantasia na cabeça, entra com a sua força física, entra com os seus recursos financeiros, quebra a cara, porque não era de Deus. Porque quando Deus dá algo, aquilo permanece também na sua vida. Então tem que tomar cuidado. E quando ele precisa do milagre, ele recorda o quê? A fadinha, a fada madrinha. Irmãos, é sério esse negócio. Sabe que muitas vezes a fada madrinha no meio evangélico, vou para a igreja X. Já falei isso, vou falar de novo. Porque lá tem um pastor que revela até o meu CPF e RG. Por acaso você não sabe o número do seu CPF e do seu RG é crente. Mas estamos tão indo voltar, estamos tão cegos por obter um milagre, a cura, que nós começamos a amassar recibo de palhaço. Muitos, como são poucos, que dão ainda dinheiro para muitas palhaçadas dentro da casa de Deus. Temos que estar ligados. Aí é o pior do crente Peter Pan. O inimigo dele não é o diabo, não. Né? O Peter Pan é o Capitão Gancho. O crente que tem a síndrome de Peter Pan é o pastor. Aí é o pai se fala alguma coisa. Aí vai se meu pai e minha mãe falar. Aí muitas vezes é o próprio marido, é a própria mulher, é os irmãos em Cristo. Nunca é ele nem o diabo. O foco do crente que sofre da síndrome do Peter Pan, porque não cresce, não tem maturidade, não entende que o pior inimigo nosso é o inimigo das nossas almas. Aí elege essa abençoada do lado aqui. Fez macumba, irmãos. Não é o problema. O problema é o que a usa.
causa? O que está usando essa pessoa? O que está causando essa desmazela no seu casamento? Por que as coisas na sua vida não vão adiante? Não é o teu chefe que é difícil, não é a situação, irmãos, é o diabo. Só que se você não ora, se você luta com as armas erradas, se você mais fala, foi dito hoje, do que fala com Deus, fala com o outro, se você rosna como um cão que volta no vômito, ao invés de você ficar cantarolando um louvor, você fica murmurando, as coisas não vão acontecer. E o Capitão Gancho, ele só existe na fábula, porque quem quer roubar a minha, a sua paz, condenar e nos levar e tirar a salvação, é o diabo, usando nós mesmos, voando. Aí vem para a igreja. Mas o menino faz tanto tempo que você não vem no corpo. Estava ocupado, estava trabalhando, o diabo está furioso, ora por mim. Está sempre voando, irmãos. Não tem raiz. O crente tem que ter raiz. O crente tem que abraçar a causa. A causa, não o homem, a causa. A causa sempre é a obra do Senhor. Se você congrega, e eu estou falando aqui, misericórdia, pastor, de vocês, no lugar que vocês estão vendo que a obra de Deus não é feita, o que você está fazendo nesse lugar ainda? Agora, se a obra de Deus é feita naquele lugar e você tem a símbolo do Peter Pan, você está sempre e aí você vai participar da sala, para mim não dá. Aí você vai no seminário teológico, não, para mim também não dá. Você vai fazer os discipulados, para mim também não dá. Você tem disponibilidade para trabalhar no MIF? Para mim tem 5 filhos, para mim não dá. Você tem disponibilidade para fazer alguma coisa? Eu estou cheio de coisa. Esse é o crente, é o que Peter Pan, né? Se for falar dos valores também, estou precisando de porteiro, para mim não dá. Estou precisando de oração, não, para mim não dá. Precisando de evangelizar, para mim não tem. Você não tem tempo para nada nunca. Como é que é? Exato, não deu. Não vai nessa, não deu para você ir. É muito sério, irmãos. Então, vou falar agora das caras aqui. É só o perfil do crente Peter Pan. Eu ri muito quando eu vi esses desenhos. Falei, rapaz, o dele é quando era criança. Terra do nunca. Peter Pan vivia na terra do nunca. Você nunca tem dinheiro. Você nunca tem tempo. Você viu que o Peter Pan vive na terra do nunca. Outra coisa da síndrome do Peter Pan. Ele anda com um bando de criança, né? O crente que tem a síndrome do Peter Pan está sempre juntado com alguém. Porque ele sempre encontra algum abençoado que compartilha as mesmas besteiras. Aí vira amigo e amiga íntima. Né? Se o amigo não vai na igreja, ele também não vai na igreja. Se a amiga está doente, ele também arruma um jeito. Me dá um mosquito que te picou. Eu também não vou ficar doente. Vocês pensam que não tem isso? Não? Tem crente que fala mais com o outro irmão do que com o próprio Deus, irmãos. Que fala mais com o outro do que com o próprio cônjuge. Tem crente que compartilha intimidade com o outro e não conversa com seu marido, com a sua esposa. Liga para falar, mas não chama para uma conversa. Atitude dura, madura. Vem cá, eu quero falar com você. Vamos fazer uma DR santa. Sabe o que é DR santa? Discussão de relacionamento santo. Então, Jesus, já falamos disso aqui, hein? Jesus vem aqui. Peraí, você está dando ordem para Deus? Não, misericórdia. Hein? Você está clamando. Vamos orar. Pastor, o senhor não sabe. Ele não para. Quando eu começo a falar, ele já vira um bicho. Então vai orar. Solta a arma. Solta a arma. Pega outra. E entra nessa guerra que você não vai perder, não. Você não vai perder. Em nome de Jesus, você não vai perder. Agora vamos ver esse característica. Presta atenção. Se não é isso que acontece com o crente que sofre da síndrome do Peter Pan. A primeira coisa que o cara que tem, a irmã, irmão, que tem a síndrome do Peter Pan, primeira coisa, quando as suas palavras perdem o respeito e a credibilidade. O crente imaturo, infantil, tudo que ele fala, o que ela fala,
não, porque eu vou lá fazer. Perdeu a credibilidade. É verdade, irmãos. O que o crente imaturo, o que o crente infantil fala, ninguém bota fé. Ninguém acredita. Perde o respeito e a credibilidade. Mateus 5,37 fala assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é da procedência do maligno. Síndrome do Peter Pan é do diabo. O crente tem que ter sim, peso de sim. Tem que ter o não, o peso de não. Passou disso? E aí você vai lá? Santa Ceia, culto de quarta, domingo, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. Tem que ser sim ou tem que ser não? Não posso. Eu vou. Esteja lá. Se eu seja homem, seja mulher de Deus, eu falo, não posso fazer. Não tenho condições de fazer, pastor. Amém. 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 Olha só. Normalmente, criança possui facilidade de mudar de opinião, conforme melhor lhe parece a questão ou a situação. Não é verdade? Ele vai tomar banho, não quer, então você não vai tomar sorvete. Daí não vai! Gente matura é a mesma coisa. Se na opinião dele, na opinião dela, não tiver vantagem, eu não faço. Quer ver uma outra coisa? Vamos continuar aqui. Olha, outra coisa, olha lá. O crente tem a síndrome do Peter. Você sabia que esse Peter Pan é o Justin Bieber, né? É isso que chama Justin Bieber, sei lá como é. Eu peguei na internet a cara dele, gostei e coloquei aí, olha lá. Bem a cara dele, né? Ó, quando acostumou-se a viver no meio de ambientes de contendas e divisões. O crente que tem a síndrome do Peter Pan está acostumado. O pau está comendo sol do outro lado. Televisão no programa. Agora vou falar uma palavra de vitória para você. E o pau comendo. Não se incomoda mais que a desmazela que está do lado. Ele está inserido no meio. Ela está inserida. Aí dá um horário, pega a Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia do crente. Pega a Bíblia. Vou para a igreja. Dá licença. Se acostumou com a bagunça. Se acostumou com a desmazela. Está acostumado e acostumada com a mentira, com a porfia, com a confusão. Não guerreia. Mas pastor, a briga... Ei, crente, você está inserido no contexto. Você foi resgatado por Deus para fazer algo na terra. Você está vendo a desmazela e não vai orar. Você está vendo a desmazela e não vai jejuar. Você está vendo a contenda e não vai guerrear. O crente tem a síndrome do Peter Pan? Está envolvido. Olha só. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha só que a palavra fala: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Você está inserido no meio da confusão. Você está inserida no meio da desmazela. E, tranquilo? Eu estou salvo, minha credencial é que eu estou salvo. Isso quando a sua própria vida não está uma bagunça, uma desmazela. Mas você, o importante é ir para a igreja, irmãos. A igreja não vai salvar ninguém. Salvação é individual. A manutenção dela que é coletiva. O que nós estamos fazendo aqui é manutenção das nossas salvações. Agora, lutar, buscar, desenvolver, preservar salvação é com você. Fazer o que você quer. Quando você está cometido da síndrome de Peter Pan lá fora, chegar aqui, dar 2 glórias, se emocionar com louvor, esquece. Vai sempre do nada para lugar nenhum. A respeito da criança,
ali associada à síndrome do Peter Pan, que está acostumada a viver com contendas, bagunças. Criança aprende vivendo e praticando, tornando-se fruto do meio em que vive. Quando nós ministramos para casais, sempre falo isso. Um ser humano desajustado, uma criança desajustada, se torna um adulto, um ser humano desajustado. Se torna um pai desajustado, se torna uma mãe desajustada. Então você não pode fechar os teus olhos para a desmazela que pode estar acontecendo na sua casa. Eu não estou dizendo para você chegar lá e falar, pai, vem cá, o pastor falou para conversar. Tá, só tem que mudar. Mãe, vem aqui. Tá. Filhinha, vem cá. Vai guerrear, crente. Aprenda a guerrear. Dobra o teu joelho. Ora, conversa com quem tem poder. Ele não se agrada. Deus não se agrada da morte de um ímpio. Deus não se agrada. Não dá para você viver no meio da desmazela e não comprar uma guerra espiritual, sabendo que você tem todas as condições de vencer. Só se você tiver pecado. Se você não tem pecado, Deus te garante a vitória. Tem que ter um pouco de paciência, que também é outra coisa que menino e menina buchuda, crente com a síndrome do Peter Pan, não coloquei, mas tem. Né? Orou, aí não aconteceu? Não oro mais, não jejuo mais. Você mais crente? Vamos ver outra coisa aqui, outra característica. Né? Olha lá. Quando está mais interessados a receber do que a dar. O crente que tem a síndrome do Peter Pan, ele está sempre mais interessado a receber do que dar. Olha só, Hebreus 13, do 5 ao 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Hebreus 13, do 5 ao 6. Você tem o crente que sofre da síndrome do Peter Pan, via de regra, é um consumidor de milagres contumaz. O que recebeu hoje, não tá bom, amanhã tem que mudar. Jesus, vem aqui, preciso mudar, não está dando mais. Senhor, eu quero um carro. Me deu um carro, quero um carro, eu preciso de um carro, quero fazer obra, preciso de um carro, deu carro. Um mês depois, Jesus, esse carro não está dando mais, esse carro, precisa de um carro flex. Precisa de um carro flex, só me deu um carro de gasolina está caro, meu marido ganha pau, precisa de um carro flex, você precisa ir nas vigílias, levar o irmão para lá, levar os irmãos para cá. Aí Deus dá um carro flex. Jesus, não está dando porque o carro é pequeno. O carro é pequeno, a congregação está grande, o pastor já pediu. Nunca está satisfeito com nada. Comparando as crianças não sabem dar valor a certas coisas. A criança troca uma barra de chocolate. Aliás, troca uma barra de ouro por uma barra de chocolate. Porque se ela quiser comer o chocolate, ela se lambuza e come chocolate e dá o que tem valor. O que você tem é precioso. Vai além dos bens materiais que você adquiriu. Só que esses dons, essa posição que você sabe que você tem que adotar para que a coisa mude, é que está emperrada. Valorize o que você é, não o que você tem ou o que Deus pode te dar. Você é uma bomba armada e apontada para explodir o inferno. Mas você tem que estar pronto. Você tem que estar pronta, preparado para poder fazer essa ação. Aí as demais coisas, sempre, nunca esqueça disso, as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora, quando tem a síndrome do Peter Pan, é assim, ainda Deus, né, troca uma barra de ouro por uma barra de chocolate. Vamos lá. Até aqui ninguém se enquadrou. Glória a Deus por isso. Né? Porque todo mundo aqui tem palavra. Ninguém aqui aceita viver no meio de bagunça. Bagunça não. Que não? Sai pra lá, diabo. Aqui todo mundo é galardoador. Ninguém quer saber se Deus vai dar, vai deixar de dar. A fita
Tremendo, é a última vez em nome de Jesus que eu falo delas. Porque o ministério, e não é prejuízo, vai investir. Porque eu sei, o Deus que eu sirvo, eu sei o que Ele fez na minha vida e na vida dessa igreja. Então, se cada um aqui comprou, glória a Deus. Se não comprou, amém, descanse. Eu estou falando muito sério isso. Porque eu sei o Deus que nós cultuamos. O dinheiro é para abençoar um outro povo. Isso aí é visão de reino. Não é filial da Pedra Angular. É outra igreja que apregoa a mesma sã da doutrina que nós apregoamos aqui. Mas glória a Deus, porque aqui ninguém está interessado nisso. Está todo mundo sendo graduador, abençoando, dependente do que Deus vai fazer, independente da sua necessidade. Porque se Ele é um pai amoroso, Ele sabe o que você precisa. Mas como filho maduro, você deveria saber o que você tem que fazer. Mas vamos seguir, vamos embora. Olha lá, Peter Pan voando. Quando não leva a sério os compromissos com Deus, é outra coisa. O crente que tem a síndrome do Peter Pan não leva a sério as coisas com Deus. Presta atenção, Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? A obra de Deus é coisa muito séria. Criança não tem responsabilidade. A criança, não posso exigir de uma criança. Ó, vem cá. Essa panela de pressão, ela cozinha o feijão a 1000 graus em 35 segundos. Você fica do lado do fogão, mas primeiro você faz a mamadeira da sua irmã, depois você vai lavar o banheiro e você fica atento, porque em 35 segundos essa panela vai cozer o feijão. 2 segundos além, ela explode. Você entendeu, Juquinha? Eu fazia isso. Entendeu? Só Deus. Agora, de mim e de você, Deus pode requerer muito. E talvez as coisas não estão acontecendo. Porque Deus não joga em rosto, irmãos. Mas Ele é bom, porque nos deixa plantar. Mas é justo, porque nos deixa colher o que plantamos. Mas jogar em rosto, Deus não joga. É oportuno para dizer que eu desabafei o negócio da fita, porque eu fiquei um pouco frustrado. Eu esperava que todos entendessem a grandiosidade de uma ação. Mas enfim, amém. Deus, Ele é e continuará sendo fiel. Então o crente que tem a síndrome do Peter Pan não leva as coisas, os compromissos de Deus a sério. Pensa que é tudo na flauta. Pensa que é de qualquer jeito. Aos 45 do segundo tempo, põe meu nome aí. Meu querido, o prazo era a semana passada. Ah, que palhaçada! Anderson Cleiton, eu sou o terceiro, vambora. Não nos querem neste lugar. Tinha prazo. As coisas com Deus é feita com ordem e decência. Aí o crente que tem a síndrome do Peter Pan tá voando você. Aí aterriza. E quer ir na janela. É assim que funciona, irmãos. É terrível, é terrível. Não tem compromisso, não leva nada a sério, tudo na flauta. Criança não tem responsabilidade nenhuma. Criança é assim que funciona. Olha, aqui tem última características. Olha lá. Quando nos deixamos levar por nossos impulsos e desejos carnais. Esse negócio de quê? Me segura que eu vou pecar. Me segura, irmão, me segura que eu vou pecar. Vai se converter, terra. Isso é infantilidade. Você tá vendo o B.O. vindo ali, né? Agora, essa piadinha eu gosto, né? O B.O. tá vindo. Ele tá acompanhando aqui. O B.O. passa. O que você tá olhando? Tava olhando a placa lá, mulher. Converte. É muito sério, irmãos.
Sabe por quê? Olha só. Efésios 4, 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, em que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Criança adora brincar na areia, criança adora brincar na lama, criança adora se lambuzar. O crente que tem a síndrome do Peter Pan adora andar no meio da sujeira. Eu estou falando da sujeira, cara. Sujeira. Não consegue se conter. Os sentimentos e os desejos e as paixões carnais são mais fortes do que a convicção de que tem que dar um não para o problema, não para aquela situação, se valorizar. Porque o crente que tem a síndrome do Peter Pan não se valoriza. Troca tudo por besteira. É um passeio na terra do nunca. Cuidado que a terra do nunca às vezes é 3, 4, 5 segundos. 9 meses de preocupação para a vida inteira de trabalho, tá? Toma cuidado. Toma cuidado, porque é assim que funciona. Então tem que tomar cuidado, tem que se valorizar, irmãos. Por que você acha que Deus restringe o casamento ao matrimônio? Opa, a relação sexual ao matrimônio? Eu também. Por que Deus restringe? Primeiro, para manter a ordem e a decência, não é bandalheira não, tá? Mão naquilo, aquilo na mão, esquece. Esquece. Imagina vocês, irmãs, qual é o grau de valorização que o homem dá para uma mulher que na primeira noite deita-se com ele. Varão, qual é o grau de responsabilidade? Qual é o poder? Qual é a condição que você tem se você engravidar essa pessoa que você vai dar uma vida decente? Olha a primeira oportunidade. Toma! Sei que minha mãe falou para não casar com você. É uma infantilidade, uma imaturidade. Aí a igreja que é quadrada. Porque hoje o que vale é ser feliz. Insira a camisinha na festa. É o slogan do carnaval de 2016 aí, ó. Festa da carne. Insira a camisinha na... O diabo também bota dentro do campo também. Vambora. Agora, como é que a gente muda tudo isso aqui? Isso aqui? Como é que nós podemos mudar isso aqui? Vamos tirar o Justin Bieber, já não aguento mais ver a cara dele. Como é que a gente muda esse negócio? Tem jeito, irmãos. Isso que é o bom do Evangelho. O bom de andar com Cristo nunca é uma sinuca de bico para mim e para você. Nunca. Começa primeiro por nós. A primeira mudança que o crente tem que ter em qualquer situação adversa, começa por ele. Começa por mim e por você. Então, vamos lá. Olha lá, primeira coisa, a gente fica com... Jesus não vai dar uma madeirinha e chupeta mais para você. Tá? Toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, e eu poderia dizer aqui para que a mulher de Deus, mas aqui é o gênero humano, não é o homem nem a mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Primeira coisa, você tem que desejar crescer. Rasga essa fantasia de Peter Pan. Rasga essa fantasia de Sininho. Sei lá o nome daquela fada lá, aquela bruxa. Rasga. Deus fala que está na hora de nós rasgarmos o coração, não as vestes. Sai dessa casca. Quebra as infantilidades, posições erradas, opiniões erradas, postura errada. Você não sabe o que fazer? Desculpa, eu não sou Deus. Misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Mas a Bíblia tem tudo, ó. Aqui está tudo isso, ó. Vou ler de novo com calma. Toda, não é só o Velho ou o Novo Testamento, ou um versículo ou um capítulo. Toda a Escritura é divinamente. Deus está dizendo que tudo que está aqui, Ele fez para nos abençoar. Você não crê na Bíblia? Desculpa, você não crê nem em Deus. Eu creio em Deus. Você fala com as pessoas, não precisa, eu acredito em Deus. Eu sei que você acredita, o diabo também crê que Deus tem poder. Mas quando você se apropria, ela é proveitosa para te ensinar, para te corrigir, para redarguir, para instruir, para que eu e você sejamos perfeitos em tudo. Está na hora de você ler mais a Bíblia. É a primeira coisa. Quer? Primeira coisa que você tem que fazer primeiro, tira a fantasia de Peter Pan, tira a fantasia de Sininho. Somos homens e mulheres. Erramos.
falhos. Só não gosto de falar que são pecadores. Éramos. Nós estamos buscando a santidade. Amém? Amém. Buscando corrigir. Então rasgou a fantasia. Chega. Chega. O carnaval passou e nunca mais, em nome de Jesus, você vai passar dessa alegria efêmera. Você tem que viver uma alegria constante que só vem do Espírito Santo de Deus. A outra coisa, olha lá. Segunda coisa que você tem que fazer. Você tem que começar a ingerir alimento sólido. Deixa o leite. Crente, deixa o leite. Se o jejum é para ser feito, faça. Aqui, ó. Tem crente que tá assim, ó. Olha a cabeça, olha o tamanho do bebê. A mamadeira. É verdade, irmão. É verdade. Se bota um jejum. Nossa, meu Deus, pra que tanta coisa? Como eu já vi as piadinhas. Ai, não sei porque o crente grita, Deus é surdo. Ai, meu Deus, é para nós não ouvirmos a besteira que você está falando. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos. Nasça de novo, crente. Volta para o primeiro amor, crente. Volta quando você orava. Volta quando você louvava 3, 4 hinos. Ai, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Quanto mais você entrar na presença de Deus, mais alimento espiritual você vai ter, mais você está fortalecido, fortalecida, menos suscetível ao pecado, menos suscetível ao erro, mais firmeza nas atitudes, as portas vão se abrir, você vai saber manusear a oportunidade, não vai perder mais a oportunidade, você vai ver a tua vida sendo transformada, você vai crescer em estatura e graça, você vai poder glorificar mais, você vai ver a mão de Deus, os milagres vão acontecer, e logo você está só glorificando. Você está dizendo glória a Deus. Aí quando você olhar o relógio, meu Deus, mas há 2 horas eu estou aqui orando, glória a Deus. Porque é um comichão no joelho, você mal já dobra, aí muda de posição, aí muda novamente. Irmãos, olha do jeito que você quiser, mas